Bom, gente, então as bailarinas chegaram até o castelo que elas vão se arrumar. E aí a gente vai fazer agora a parte da maquiagem, né? Elas colocaram as suas joias e a gente vai fazer a parte da maquiagem. Então, um joelho lá no chão. Eu gosto de falar para a criança ajoelhar para trás, que fica melhor de garantir que fique seguro o espaço entre o joelho e o pé. De maneira que vocês vão pedir para elas colocarem o joelho na linha do bumbum aqui, do quadril. Esse espaço fica bacana para elas não desequilibrarem. Às vezes, quando a gente dá o passo para frente, elas erram no espaço, deixam um pequeno ou grande, fica um pouco mais difícil, comigo funciona. Então, um joelho no chão, lembrando que se desequilibrar, lembra elas da postura, isso vai ajudar. O outro bem junto, senta lá no pé dinâmico, em 8 tempos, e estica e traz a borboleta. E aí, ó, dedo no meio do dedão, trabalhando, né, a mão de bailarina, lembrando sempre da postura, já estão com as joias, então não pode cair a coroa, não pode encurtar o brinco, não pode esconder o colar. Pega lá na frente a sombra e passa. Em 8 tempos, bem rapidinhos. E com a mão azul e passa. Faz o bico do blush. E pega lá e passa. E com a outra mão, sem fazer isso com o ombrinho, tá? Passa. Aí, pega o espelho. Olha, não gostou. Fica brava. E aí, elas têm uma ideia. Abre lá a perninha. Então, tenta deixar o flex. Se a criança for muito pequena, não vai ser tão fácil dela ter o controle do pé. E a gente vai trabalhar agora a inclinação do tronco. Então, tenta levar a orelha para o joelho, colocando a mão no pé. Pega lá o pó e passa. E vai para o outro lado e passa. E pega o espelho e gosta do que vê e termina na palminha comemorando. Pode fazer uma pose mostrando o rosto. Se deitar lá na frente é melhor, porque aí faz a flexão do quadril em abertura, isso trabalha o alongamento e a mobilidade da bacia. Então é isso. Nesse exercício, né, em alguns exercícios vocês vão ver, mas nesse exercício, por exemplo, enquanto eu estava fazendo com a Maluzinha, eu precisei fazer alguma adaptação musical para conseguir encaixar o exercício dentro da música que estava rolando, né? Porque elas são crianças, o nosso objetivo aqui não é fazer elas ficarem repetindo todo o tempo, e sim trazer, né, expectativas reais para crianças reais. Então, eu vou mostrar para vocês como tem que ser. E agora, Malu, o que que falta? A gente já colocou as nossas joias, né? A nossa coroa, o nosso brinco, o nosso colar. E o que que falta pra gente ficar bem bonita pra ir pra festa? Eu peguei
A nossa postura é elegante. Mas o que mais que falta assim da gente se vestir? A maquiagem, o vestido e as sapatilhas mágicas. Porque a gente precisa contar para as crianças que só quem tem as sapatilhas mágicas consegue fazer o caminho encantado da casa da fada madrinha, não é mesmo? Sim, muito bom. Então a gente vai começar lá com a mão na cintura, muito elegante, deixando a postura muito elegante. Então o que a gente faz para deixar a nossa postura muito elegante? Mostra bem a nossa coroa, o nosso brinco, ó, separando o ombro da orelha e o nosso colar e ficando com a barriga bem apertada, porque senão quando a gente colocar o vestido da princesa, é um vestido mágico, o que vai acontecer? Ele vai ficar largo. E a gente quer que o vestido sirva bem direitinho. Então a gente vai ajoelhar lá como bailarinas, um joelhinho no chão, com a postura maravilhosa. O outro joelhinho no chão bem coladinho, sentar lá no pé, esticar as perninhas lá na frente. Falta a música. Calma que eu tô mostrando para as crianças primeiro. Estica essa ponta, mostra para eles como você estica a ponta. E a postura? Não é com a mão no chão, não, só danada. E fez asa de borboleta. Isso. Aí a gente vai, ó, dedo do meio no dedão, mostrar como faz a mão da bailarina. A gente vai lá no canto e vai pegar a sombra, ó. E passa a sombra. Isso. E aí com a outra mão vai passar outra sombra. Vamos fazer rápido para as crianças entenderem e fazerem logo com música. E bico, ó, para fazer o blush, ó. Pega o blush. E com a outra mão vai lá na frente, muito lá na frente. A borboleta azul agora que pega. Isso. E blush. Aí pega o espelho, olha no espelho. Não tá bom. Faz uma cara de bravo, ó. Não tá bom. Cruza o braço aqui, ó. Tive uma ideia. Vamos abrir as perninhas. Empurra a perninha lá pro lado. Abre muito a perninha. Isso. Aí, ó, pé no flex. Aí a gente vai lá com a mão no pé, ó. E passa o pó na cara, ó. E com a mão lá no outro pé. No seu pé. Lá na sua borboleta azul. Mão azul na borboleta azul. Isso, e passa o pó no rostinho. E pega o espelho lá na frente. Olha no espelho. E faz, agora sim, uma palminha e uma pose, mostrando o rosto, a maquiagem. Só que eu quero que você abra muito a perna para fazer isso, o máximo que você conseguir, isso. Por isso eu acho que a gente tem que ficar mais longe, ó. A gente pode ficar de lado uma para outra assim. Pronto. Combinado? Então vamos aqui de pé e vamos começar. Barriga para dentro. Muito bem, e vamos lá. E o outro, sentou. Estica a perninha lá na frente. E borboleta. E mão rosa, ó. Pega a sombra. E passa. Mão azul. Desce bem o corpo. Blush, bico. Com a outra mão. Olha o espelho. Agora a gente vai fazer um passo a seguir, né? Tentando fazer a rotação completa dos ombros, da frente para trás, ou seja, andeor,
e de trás para frente, un dedans. É importante insistir para a criança manter os cotovelos bem esticados e as duas flores, né, próximas. Então, principalmente a hora que for atrás, tem que tentar manter as duas flores o mais unidas possível, ao invés de deixar elas separadas lá. Então, com os joelhos esticados o tempo todo, a gente vai subir 1, 2, 3, 4, bem lentinho, ó. 5, 6, 7, 8. 3 vezes. Então, chegou aqui no 8, vai fazer demi-plié. 1, 2, estica 3, 4, 5, 6, estica 7, 8. E aí vai voltar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 3 vezes. Vai fazer plié 1, 2, estica 3, 4, sobe o braço 5, 6, 7, 8. Esse tempo é para corrigir, falar para a criança alinhar, deixar o braço bem do lado do ombro, fazer a postura. E a gente vai rotacionar os ombros para a lateral. Então lembra de instruir, né, para o lado que você quer que gire. Você já vai estar bem craque, porque você já vai ter trabalhado isso com a cabeça. Então vai apontar, ó, um bastão para frente e um bastão para o fundo, sem deixar mexer o quadril e os pés. Elas vão mexer, vão querer mexer e aí que tá o trabalho. Então a gente vai em 1, 2, 3, 4, retorna 5, 6, 7, 8, repete 1, 2, 3, 4, retorna 5, 6, 7, 8 e depois faz para o outro lado e termina numa pose. Olha, vamos deixar o jacaré aqui e vamos aprender outro exercício. Esse jacaré não quer rir de jeito nenhum hoje. Ele não é um jacaré que cede facilmente a cosquinhas. Mas nós vamos insistir. Porque é assim que a gente tem que fazer na vida. Quando alguma coisa não dá certo, ao invés de a gente ficar chorando, reclamando, a gente vai e tenta de novo. Então, olha aqui, olha, sexta posição dos pés, atrás do jacaré. A gente vai, ó, fazer demi-plié, cosquinha nele. Estica o braço lá para cima e desce lá por trás.
E de novo, passa, estica o braço lá para cima e desce lá por trás. Só que a hora que vai descer lá por trás, olha aqui para mim, olhe. Ó, olha como você tá fazendo o seu bracinho na hora que você vai descer por trás, ó. Você tá fazendo assim com o seu cotovelo. E lembra que a gente combinou que ele vai ficar esticado igual um bastão? Ó, desce ele esticado, esticado. Isso! A gente vai fazer 3 vezes assim. E aí a gente vai fazer 2 pliés esticas aqui, ó. E depois a gente vai voltar 3 vezes pra frente. Sem dobrar o cotovelo, prestando muita atenção, ó. Não, então, ó, vai lá atrás e vem pra frente. Vai lá atrás e vem pra frente. E vai fazer plié, esticou e abriu o pé de sorriso. Isso. Abriu o pé de sorriso nada, a tia tá ficando doida. A gente vai continuar com o pé fechado e subir o braço lá do lado do corpo. Esse daqui é muito difícil, deixa eu ver se você consegue, vem. Com o pé fechado, vai, braço do lado do seu corpo, na linha do seu ombro, formando uma reta. Aí a gente vai virar, ó, os 2 bastões, o bastão azul lá pra tia Ana e o bastão rosa lá pra Barra. Bastão azul pra tia Ana e rosa pra Barra. Qual que é o azul? Então você vai abrir, ó, não, continua na mesma mão, ó. Junta os pezinhos. E a gente vai virar sem mexer o pé, ó. Azul pra tia Ana e rosa lá pro fundo, tá vendo, ó? E volta pro meio. E de novo, azul pra tia Ana e rosa lá pra janela. Volta pro meio. E agora rosa pra tia Ana e azul pra janela. Volta pro meio. E rosa pra tia Ana, azul pra janela. Volta pro meio e uma pose. Tá bom? Vamos lá? Junta os pés, postura elegante, postura elegante, postura elegante. Olha pra frente e leva o bracinho pra tia Ana, cotovelo esticado pra cima. E tenta descer lá por trás, esticado, 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 esticado. E sobe, esticado, bem longe, querendo fazer cosquinha lá na tia Ana. E pra cima, pra trás, bem esticado. Mais uma vez, cosquinha lá na tia Ana. Postura, olha, junta os pés, barriga pra dentro. Joelho firme, bumbum prendendo. Agora 2 demi-pliés, estica bem o braço. Demi-plié, cresce a coluna. Postura, esticou. E mais um demi-plié. Esticou. Agora a gente vai lá por trás, ó. Tenta colocar a florzinha lá na barra. E lá no teto, lá no céu. E agora lá na tia Ana. Força, 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 força. Mostra a postura. E lá atrás. E lá no céu. Pra tia Ana. Mostra a postura. E lá atrás. E lá no céu. Pra tia Ana. Não tem problema. Demi-plié, demi-plié. Olha os bracinhos. Estica, subiu o braço do lado. Deixa a flor bem esticada. E vira a barriga pra mim. E voltou, reto. E vira a barriga sem mexer o pezinho pra mim, ó. Flor azul lá pra tia Ana. E voltou. Agora a mão sem flor pra tia Ana, hein? Vamos ver se a tia Ana vai ficar triste. Deixa os pezinhos parados. Deixa o pezinho parado. E voltou. Pé pro jacaré. Pé pro jacaré, olha. Olha o braço aqui. E mãozinha da flor pro fundo. E voltou. Tava certo. Voltou. E pose. Bom, a gente vai começar com a introdução do balance na barra. Lembrando que, se você tem dúvida de como posicionar a criança na barra, volta lá para a introdução, para a parte barra e reveja, né?
Então, cotovelo sempre um pouquinho à frente do corpo, levemente relaxados, não deixa segurar com o dedão lá embaixo da barra. Não pode ficar com a barriga muito perto, porque senão vai para trás e mexe com o eixo. Então, tudo isso é importante dar uma olhadinha lá. Então, pede para a criança, a gente já vai começar com a mãozinha, mas pede para a criança, na hora que estiver colocando, colocar a mãozinha, enfim, passando pela primeira posição dos braços. Aí a gente vai fazer plié 1, sobe 2. Tira o braço direito em primeira, 3, 4. Tira o braço esquerdo, 5, 6, fica 7. Tenta ficar, né? 7, 8. Coloca a mãozinha da barra de novo e 1, sobe 2, 3, 4, 5, 6, fica 7, 8 e 1, sobe 2. Lembrando que não deixe o calcanhar separar. Calcanhares juntos, e aí como se quisesse rodar a coxa para fora mesmo, né? Lembra de que agora já é hora, né, nesse módulo de falar sobre o bumbum, sobre prender o bumbum, né, contrair, empurrar o bumbum lá para o calcanhar, falar de toda a postura, e a gente vai fazer essa sequência, nessa repetição que eu mostrei para vocês, do relevé 4 vezes. Vamos lá? Então, a gente vai começar aqui, ó, com os pés bem juntos. Isso. E os braços aqui no brabá, ó, com o dedão escondido. Deixa eu ver os braços no brabá com o dedão escondido. Isso. Perto do vestido, mas sem amassar, ó. Isso. Aí a gente vai subir na linha do umbigo e colocar a mãozinha na barra. Para isso, você precisa dar um passinho para frente. Não, aqui que é da sua altura. Com o dedão para cima, ó. Dedão para cima. E a barriga bem bonita. Isso, e o calcanhar junto. E se olhando no espelho para ver se você tá linda, sorria. E aí a gente vai fazer assim, ó, plié, sem levar o bumbum para trás no plié. Abaixa isso e sobe lá na meia ponta. Agora esse é o que você é melhor, hein? Solta uma mão. E eu posso segurar aqui. É melhor você segurar aqui, ó, igual a tia. O braço fica na linha do umbigo, ó. E aí solta uma mão na linha do umbigo. Porque eu sou mais alta, amor. Solta uma mão na linha do umbigo. Tá vendo, ó? A mãozinha tem que vir aqui embaixo do ferrinho. Isso. E solta outra mão. Fica no equilíbrio. Lá no salto alto, calcanhares grudados. Aí volta a mão e desceu. A gente vai fazer isso 4 vezes. Junta os pés. Primeira mão na barra. Demi-plié, calcanhar no chão e subiu na meia ponta. Junta o calcanhar, soltou um braço, junta o calcanhar, cola um no outro, esconde o dedão e soltou outro braço. Boa! Colocou a mão na barra, maravilhosa, Malu! Plié e esticou. E de novo, demi-plié, subiu muito o sorriso. Junta o calcanhar, soltou um braço, sustenta o cotovelo lá, não deixa o cotovelo triste. E soltou outro braço. Mão na barra e junto o calcanhar plié, subiu e soltou um braço escondendo o dedão na linha da barriga, de frente para o espelho. Malu, fica no equilíbrio, não se mexe. Soltou outro braço, estátua e mão na barra, dedão para cima, plié, estica, plié, relevé, junto o calcanhar, amor, junto o calcanhar, junto o calcanhar. Isso, soltou um braço, esconde o dedão, cotovelo feliz. Cotovelo feliz. E o outro cotovelo feliz, bem redondinho. E mão na barra. E plié. Pose.
Bom, a gente vai fazer meio que um spring point em primeira posição. Então a gente vai, ó, de um saltinho, né? Faz o demi-plié, de um saltinho abre a perna direita, 1, 2 e troca, ó, 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. Repete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou o plié, 7, 8. Fecha os pezinhos e a gente vai bater no calcanhar, no bumbum e rodando. E 1, 2, pulando, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma pose. Vamos lá? Você lembra? Então me conta como que é. Isso, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e fechou. E aí a gente vai rodar com o pé no bumbum, ó. A gente vai girar o umbigo para lá primeiro, ó. Gira o umbigo para lá, batendo o pé no bumbum. Isso. E virou de frente. E agora girando o umbigo para lá, ó. Gira o umbigo para lá e vai batendo o pé no bumbum. Isso! E vamos terminar com uma pose muito divertida. Fazendo arabesque. Me dá aqui a mão e aí você vai fazer um arabesque lá atrás, aquele assim, ó. Isso! Eu gostei dessa pose. Eu adorei essa pose. Vamos fazer então, Anne? E abriu, trocou, e trocou, trocou, e trocou, e trocou, e trocou, fechou. Roda o umbigo pra lá, ó, e vai, roda o umbigo, vem, pra trás. Tudo bem, roda pro outro lado agora, pra cá. E uma pose arabesque?